cidade de Sines, também a forma como cultuam o personagem Vasco da Gama, nascido em Sines. E eu acho que o Brasil está muito defasado nesse aspecto, né? Porque é mantendo vivos esses personagens que nós podemos estar não só compartilhando o passado, mas encontrando as referências e as motivações para o futuro, né? Pensando dessa forma, alguns procedimentos nós estamos adotando aqui na Fundação. Um deles, agora no início do ano, nós vamos lançar um concurso para jovens do ensino fundamental, tanto da rede pública como da rede privada, de maneira que essas crianças sejam motivadas mediante uma boa premiação de smartphones e notebooks, para buscarem e conhecerem, e se aprofundarem, se interessarem por fatos da nossa cidade de Santos. Então, vai ser um concurso aberto livremente para todos, os jovens estudantes, que vão fazer gravações de até 1 minuto, seja para o TikTok, seja para o YouTube, seja para que plataforma preferirem, e teremos aí 3 categorias de premiação, né? O mais criativo, o que teve mais likes e o que teve melhor pesquisa histórica, né? Razão pela qual também esse concurso vai premiar a professora que orientar e incentivar esse aluno premiado a fazer essa pesquisa. Qual é o objetivo disso? É trazer para o mundo atual, esse mundo virtual, esse mundo digital, trazer para a cabeça dos nossos jovens a nossa história. Isso eu acho que é fundamental, né? Também de nada adianta nós termos aí, como temos hoje, 400 depoimentos gravados, né, ao longo desses quase 20 anos aí do programa, e que fique inacessível, que fique... Então, o que nós estamos aí planejando agora, nessa nova fase, que o Dionísio poderá depois estar falando melhor para vocês, nós vamos transformar isso em pílulas, sejam pílulas temáticas ou sejam pílulas de condensação do que houver de mais importante em determinado depoimento desse personagem santista com o qual nós já estivemos nos últimos anos e gravamos. E isso, então, vai estar sendo trabalhado nas redes sociais de uma forma muito mais motivadora do que simplesmente nós dispormos aí de 1 hora de gravação, jogar isso aí no YouTube, que a gente sabe que hoje a humanidade vive a síndrome do pensamento acelerado, né? E não tem muita disposição de estar 1 hora diante aí de um vídeo, vendo e ouvindo, às vezes, algumas particularidades que efetivamente não tem maior interesse público. Outra coisa que nós também estamos fazendo, nessa reestruturação agora do programa Memória Oral, coordenado aí pelo nosso Dionísio, nós estamos em vias de instalar num casarão existente aqui no centro da cidade, entre a Rua 7 de Setembro e a Rua Constituição, é um casarão, é um solar, na verdade, de 1900, primoroso, muito bem restaurado e preservado. Nós vamos instalar lá um equipamento voltado à memória santista, né? Isso é uma decisão do nosso prefeito, Rogério Santos, e esse equipamento, sem dúvida nenhuma, vai poder estar projetando certos aspectos da nossa cultura que hoje não são tão explorados e valorizados, como especialmente a literatura, né? Hoje, na cabeça do santista, Vicente de Carvalho é nome de avenida,
Martins Fontes é nome de avenida, Pagu é um nome aí que se ouve falar de vez em quando, e Plínio Marcos e até o Chorão, né? Nesse equipamento, que possui inúmeras salas, nós teremos aí um acervo permanente da Fundação, que diz respeito aos séculos XVIII e XIX, e teremos outros equipamentos, outras atividades, inclusive restauro de documentos, mas teremos também uma agenda de eventos contínua, né? E para isso nós estamos contando com a curadoria do escritor e crítico literário Flávio Amoreira. Ele será o curador desse equipamento no que diz respeito aí a esse calendário de eventos. Lá poderemos estar promovendo saraus, poderemos estar promovendo exposições, mas teremos a Sala Vicente de Carvalho, teremos a Sala Martins Fontes, e vamos ter também, nessa casa, um estúdio do programa de Memória Oral, que será o estúdio José Esteves Evangelides, tá? Nosso querido companheiro, que faleceu recentemente, cerca aí de quase um ano, e que vinha coordenando o programa. Então, é nessa sala, nesse estúdio, que nós passaremos, então, a estar fazendo as próximas gravações do nosso programa, né? Bem, é isso que eu gostaria de colocar de pronto, inicialmente, para vocês, reconhecendo que todos vocês que eu estou vendo aqui presentes têm muito maior conhecimento e domínio do tema do que eu, né? Apesar de todo o meu interesse e da minha formação, mas eu não lido com essa questão da memória oral diretamente. Mas eu queria passar essa mensagem para vocês, né, de que a Fundação Arquivo de Memória de Santos reconhece a importância do programa e pretende, estar determinada entre suas prioridades para o próximo ano, realmente a dar aí um up a todo esse projeto aí sobre o comando do Dionísio, tá? É uma equipe comprometida, não só pelo Dionísio, mas também pela Lilian Tavares, excelente historiadora nossa, da Fernanda Castilho, o Floriano, e técnicos que nós estamos aí também trazendo junto para a expansão e desenvolvimento do projeto, tá? Bom, eu não tenho muito mais a dizer, senão agradecer aí a participação, a presença de vocês, e eu vou passar o comando aqui da nossa reunião para o Dionísio. Eu vou precisar me ausentar por um momento. O Dionísio, como vocês conhecem, ele é graduado em História pela Unisantos, mas possui aí diversas especializações e pós-graduação, né? Ele é um sujeito extremamente eclético, tanto na área de História do Brasil, de História Regional, organização de acervos documentais, pós-graduação em Filosofia, em Ciências da Religião. E eu acho que estamos aí em muito boas mãos para conduzir agora esse nosso bate-papo, tá? Eu agradeço mais uma vez imensamente o interesse e a participação de vocês e espero que a Fundação Arquivo de Memória de Santos possa estar ainda contribuindo cada vez mais para a expansão dessa atividade, não só na nossa cidade, mas na nossa região da Baixada Santista, tá? Por hora, obrigado e boa tarde a todos. Olá, pessoal, boa tarde a todos de novo. Todos bem? Então, a gente colocou aqui na programação a primeira a falar, a Cláudia, tá? Então, vou fazer aqui uma leitura do currículo da Cláudia, para a gente conhecer um pouco melhor o trabalho que ela faz, né? A Cláudia é jornalista, é formada também em História pela Unisantos, se especializou em História Oral,
atuou em projetos de memória institucional corporativa, como coordenadora, pesquisadora, curadora de exposições para organizações como Petrobras, Votorantim, Volkswagen, Fundação Bradesco, Pão de Açúcar, Unimed do Brasil, Diese, Instituto Etos, Jornal Estado de São Paulo, Alcoa e Leroy Merlin, entre outras. É autora de diversos livros, como A Pátria Vermelha, em 2001, Educar para o Futuro, 50 anos da Fundação Bradesco, em 2003, O Futuro é Nossa Energia, 50 anos da Petrobras, 2003, História do Inox, através das pessoas, Memória da Cesita, em 2005, laureado no Prêmio Alberge, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, Corporativismo Médico no Brasil, 40 anos de Unimed, em 2005, Memória da Luta pela Autonomia Política do Distrito Federal, em 2007, Raízes do Brasil, 2013, Temperos do Brasil, 2015, Construindo o Futuro, Grupo Liwart, 40 anos, 2016, Brasil e Portugal, do Descobrimento até os Dias Atuais, em 2017, e Construtores de Sonhos, 20 anos da Leroy Merlin no Brasil. Atualmente é consultora em projetos de memória e coordenadora de publicações da Editora Brasileira. Como podemos ver aí, a Cláudia tem uma boa experiência e vamos aproveitar que a gente puder, o máximo que pudermos, né? Cláudia. Então, tá bom. Bom, primeiro, Dionísio, eu gostaria de agradecer, obviamente, ao presidente Luiz Dias Guimarães, à diretora Vânia Seixas, a você, Dionísio, minha amiga Fernanda Passos, pelo convite de participar com vocês aqui dessa iniciativa, Fundação Arquivo Memória, iniciativa da Prefeitura de Santos, porque é sempre muito bom de falar sobre esses temas, né? Memória, história, temas bastante importantes e que estão sempre aí. É sempre bom a gente estar falando sobre eles muitas e muitas vezes, porque a gente está aprendendo todo dia, né? Eu vou tentar, vou tentar ser bastante breve e vou tentar fazer algumas apresentações aqui, porque fiquei pensando que talvez a gente vá falar de alguns conceitos. Deixa eu ver se eu consigo fazer, tá? Não é muito... Vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. Como a gente vai estar falando de muitos conceitos, deixa eu ver. É legal quando a gente já tem eles, né? A gente já tem eles definidos. Vocês estão vendo aí, gente? Sim. Tá tudo bem? Então, vamos lá. Então, beleza, a gente tem alguns conceitos aí, tá? Esses conceitos são conceitos, obviamente, de todo esse tempo de estudo, de reflexões, e principalmente encaminhando para essa questão da memória empresarial, que é mais o tema da minha fala. Tá? A memória, eu vou voltar um pouco aqui. Ó. Então, a gente tem, né, a história, que é um conceito importante, que é uma ciência social, o objeto de conhecimento do processo de transformação da sociedade ao longo do tempo. A memória é a forma de preservação e retenção do tempo, né, que acaba salvando o tempo, inclusive, do esquecimento e da perda. A história oral, e isso é bastante comum, todo mundo confundir história e memória oral. A história oral é o trabalho de pesquisa, então é o trabalho que vai usar as fontes orais coletadas nas entrevistas, que a gente pode gravar em diferentes suportes. História e memória que fazem a inter-relação dinâmica e são suportes também das identidades individuais e coletivas, e acabam se constituindo nesse fundamento do tecido social. Então, a memória é sempre carregada por indivíduos e grupos vivos, né? E nesse sentido está em permanente evolução, ela está aberta a essa dialética da lembrança e do esquecimento. Não sei se vocês têm acompanhado, mas recentemente o governo de extrema-direita da Polônia está fazendo um esforço aí para que todo mundo esqueça algumas questões que aconteceram no período pós-guerra, pré e pós-Segunda Guerra Mundial. Né?
Aí a gente vai para esse lado que a memória, né, que é um lado mais de outras ciências, que é o que faz a gente perceber a nossa própria existência. Então, toda vez que a gente tem essa questão, já dizia o Sambinha, né, relembrar é viver, então é quando a gente percebe a nossa própria experiência a partir de toda essa memória que a gente carrega. Porque a memória é um elemento básico para o estabelecimento da nossa identidade, que a nossa de vida nos faz, então, que a gente se reconheça como indivíduos. Eu separei aqui, eu fiz um curso com a professora Olga Simpson, lá na Unicamp, e essa fala dela é uma das que eu acho mais importantes, né? Que ela diz assim: há também aquilo que denominamos de memória coletiva, que é aquela formada pelos fatos e aspectos dados relevantes e que são guardados como memória oficial de sociedades amplas. Ela geralmente se expressa naquilo que chamamos de lugares da memória, que são monumentos, quadros, obras, enfim, expressam a versão consolidada de um passado coletivo de uma dada sociedade. Tá? Então, muita gente diz assim, não, mas o objeto estático, não, ele também é um local de memória. Tá? Então, em resumo, memória é tudo aquilo que a gente elege como importante nas nossas vidas, e tem essa imagem que eu gosto muito de usar, um papel em branco. Né? A gente tem um papel em branco e a memória a gente vai carimbando, né? Ao longo da nossa existência, a gente vai carimbando com aquilo que nos marca positivamente e também negativamente. Embora todos sejamos heróis, né, de nós próprios, a memória também, nós também guardamos aquelas experiências negativas. Né? Então, tudo isso é que vai fazendo vai juntando a nossa experiência, né? Aquilo que a gente chama de experiência. Né? É da memória, então, que a gente retira esses nossos referenciais, a nossa experiência e o reconhecimento do nosso como indivíduos, como atores e autores da história. O pessoal gosta muito de usar a expressão atores da história. Na verdade, somos, ao mesmo tempo, atores, porque a gente também está neste palco, né, da vida, mas também somos autores, porque nós também promovemos, né, nós também promovemos modificações. Então, para esses conceitos, a gente chega, tudo isso é o que a gente usa, pelo menos ao longo desse tempo todo que eu tenho trabalhado com historial, com memória institucional, tudo isso que a gente usa, são esses conceitos que a gente usa para chegar na memória institucional. Então, não, mas é memória de empresa, é memória da instituição. Não precisa necessariamente ser só uma empresa, você pode fazer, como fiz aí, projetos para organizações do terceiro setor, para os CIPs, para ONGs, enfim. E outras instituições também você pode tranquilamente fazer. Participei de um projeto uma vez no interior de Minas Gerais, que era um museu, e fizemos a memória daquele museu, que foi muito interessante. Então, a gente chama de memória institucional, todas as instituições, né? E eu entendo que essa memória, ela é uma ferramenta de comunicação, porque ela fortalece. Então, ela pode fortalecer uma marca, pode fortalecer uma cultura, e também ela aprimora o relacionamento das instituições com os seus públicos e com a própria sociedade em geral. A memória institucional, ela se vale da história, porque aí a gente usa como técnica, o momento de pesquisa, tendo em vista que o ato de compartilhar a memória constrói pontes de relacionamento entre os indivíduos, obviamente, daquela instituição, daquela organização, porque todos eles possuem uma bagagem comum. E os sólidos projetos de memória institucional, porque às vezes a gente tem coisas que são muito efêmeras. Os sólidos projetos, eles, como eu disse, por empresas ou diferentes organizações, deles vai sair o conhecimento, né? O conhecimento do processo de transformação da sociedade ao longo do tempo, ou seja, há uma contribuição inegável para a história. Quer dizer, no final, todo esse conhecimento não deixa de ser exatamente aquilo que a gente busca na história, tá? E aí eu queria mostrar para vocês aqui, rapidamente, porque não adianta eu ficar também só falando, eu trouxe alguns exemplos, né? Deixa eu mostrar aqui um trechinho de uma entrevista para vocês, vamos ver também se eu consigo fazer isso aqui agora, vamos lá.
Só um minutinho aqui. Olha só a entrevista do Leandro. Eu participei da primeira reunião que falava do projeto de um parque ambiental em Tubarão. E aí, naquela reunião, eu lembro que quando eu saí da reunião, eu olhei para o meu supervisor na época e comentei com ele: nossa, é um projeto muito desafiador. Em 2008, nós começamos a desenvolver o projeto do parque. Como nós iríamos fazer? É porque a gente fala em parque ambiental, mas o conceito lá é sendo educação e conservação da natureza. Porque a gente fala de parque, muito a memória das pessoas é diversão. E não é o intuito da nossa área. Nossa área é um intuito de educação mesmo, mas voltado para experiências com a área. E aí, logo em 2000, a gente conseguiu a aprovação da primeira fase do projeto, que era a construção de uma estação portal, que era onde a gente fazia os nossos visitantes. E aí, antes de começar as obras, a gente começou a fazer trabalho com a comunidade. Então, a gente visitou praticamente todos os moradores das 4 comunidades que ficam em torno do parque, para ver qual a percepção desses moradores em relação ao parque ambiental. Até porque a Alcoa tinha a intenção de abrir um parque, mas que não ficasse lá parado, que realmente a comunidade tivesse esse parque. Então, tinha que atender as expectativas da comunidade. E aí veio o desafio, em 2013, de como que a gente faria para ter vindo daquela área para usar, mas sem ter custos. Porque não poderia inaugurar e também não poderia ficar no público externo. E aí a gente desenvolveu um treinamento chamado treinamento vivencial, em que a gente passa 8 horas com os funcionários em campo. E aí começa de manhã e vai ter outro dia. Então, pessoal, é muito legal, porque, assim, esse trechinho, isso daí é um projeto que a gente fez, deve estar engasgando um pouquinho, mas eu vou pedir paciência aí para vocês, eu não estou conseguindo mudar o link, tá? Então, eu quis fazer para vocês, porque veja que interessante, né? Esse é um projeto que a gente fez, acho que em 2017, e é uma empresa que já não está mais no Brasil, uma empresa que era multinacional, que estava aqui no Brasil, tinha, sei lá, acho que uns 30 mil funcionários, acabou saindo do país por problemas de energia elétrica, enfim, porque atividade de alumínio, então, mas veja que importante, no depoimento da Leandra, que ela diz assim, né, ela traz os elementos da vivência pessoal, tanto que ela faz assim, eu me lembro que eu falei para o meu chefe, nossa, quer dizer, veja como isso marcou, né, teve um significado, como marcou para ela, e ao mesmo tempo que ela traz para a história da empresa, ela traz um cenário muito interessante da instalação desse parque, que é um parque na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, que se tornou refém, inclusive ganhou alguns prêmios mundiais, né? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês também é da própria Alcoa, porque esse foi um projeto que a gente fez bastante entrevista, então ele tem exemplos muito interessantes. E já vai em outra direção. Esse outro projeto vai na direção que vocês vão perceber, se eu conseguir. Deixa eu ver aqui. Agora já não estou conseguindo. Então, deixa eu... que ele vai na seguinte direção, já é uma questão do quanto a memória vai fazer com que a pessoa mesma faça algumas reflexões. Deixa eu abrir aqui. Quando ela E eu acho que Voltou. Caiu. Voltou. Pessoal, eu fui tentar trocar de link aqui, não está dando muito certo. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
a entrevista do Mauro. Então, eu volto naquela frase que eu falei, que essa alcoa é tipo uma escola, né? E em todos os sentidos. Eu creio, é uma pessoa, vamos dizer, em que tudo entrei aqui, eu sinto que eu me tornei um cidadão melhor, vamos dizer assim, porque tudo que ela passa para a gente vai transformando de alguma forma. O incentivo que ela dá para esses trabalhos, serviços comunitários, o voluntariado que tinha aqui, né? Eu participei vários anos, né, dos trabalhos voluntários. Então, eu vejo, né, vi, né, muito perto que tem muito a ganhar com isso, entendeu? Então, eu fiz trabalho voluntário na Santa Casa, no asilo dos velhinhos, na FIP, né, no Corpo Bombeiro. Então, a gente vencia uma situação, sabe? E vê a Alcoa atuando em várias áreas. Então, isso aí, eu, particularmente, me orgulho muito nisso, de ter feito parte disso. Várias, né, que são feitas. Então, pessoal, vejam que é legal, porque assim, um operador de fábrica, aquilo que a gente chama de chão de fábrica. Então, um projeto como eu estava dizendo antes, um projeto de memória consistente, ele vai buscar todas essas lojas, né? É exatamente esse tecido, essa memória ativa, que é super bacana. Então, você não vai ouvir, por exemplo, num projeto de memória, você não vai ouvir só o presidente da companhia, só o presidente da instituição, só o corpo diretivo. O legal é quando você faz exatamente essa separação daquilo que falam as pontas, né? E é isso que vai construir justamente essa bagagem cultural, aquilo que eu estava dizendo para vocês, que é que vai contribuindo para a história, né? E aí, por fim, esse daqui eu acho que é bacana, acho que vocês vão curtir, porque ele já é um resultado, porque a gente sempre diz isso, né? Não adianta a gente ficar com esses projetos de coleta de depoimentos, enfim, não adianta você deixá-los numa fita, numa mídia, numa prateleira, porque ele vai se tornar, inclusive, ele perde a sua função, que é exatamente contar a história. Então, a gente tem procurado, ao longo desse tempo, fazer alguns produtos, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, vou botar de novo aqui, que é um produto completo, onde vocês vão ver, inclusive, esses aspectos da história, ou seja, da pesquisa que você fez em documento primário, secundário, até terciários, em iconografia, em cartografia, e você faz essa junção com a história oral, com a memória oral, né? Com a história oral como técnica e com a memória das pessoas, tá? Então, vamos ver aqui se eu consigo passar para vocês, acho que esse é bem bacana, vocês vão gostar. Camex nasceu, né, dentro de uma iniciativa da Camex, que era a agência que estava realmente comercial, criada como uma gerência específica dentro do CEP Nacional. Próximo do comércio exterior brasileiro. Garante apoio a empresas exportadoras. Esse apoio no início para apoio mais voltado à capacitação das empresas, a produtos, a exigências do mercado internacional. Nós ficamos do lado do 3 Norte, a sala toda perto, né? Éramos 40 e poucas pessoas quando eu entrei. De repente, em menos de um ano, nos transformamos em 100, 150 pessoas. A PEC realmente é uma forma muito genuína. É o que é formar a PEC. O estagiário primeiro foi maravilhoso, adoro estagiário PEC. Era uma equipe muito pequena na época, tinha de 40 funcionários, né? Hoje a gente tem quase 400. Fui parar numa área que chamava de instrução. A ideia era fazer o que a gente chama de pick and pack. O quê? Pegar a empresa brasileira que chega, coloca mais negócio e, por exemplo, a empresa precisa, eu preciso de essa mercadoria, quem consegue, a gente fazia a divisão e entregava só pequenas partes para os compradores. Então a gente foi vendo que o modelo de logística estava cada vez mais concentrado nas empresas e vai mais a pena a gente começar a migrar para o modelo mais de negócios. Então a gente começou, ainda enquanto eu estava lá,
a migrar para o modelo de centros de distribuição, para o modelo de centros de negócios. São novos escritórios no interior. A gente acabou de inaugurar 2 desks na Índia e na África do Sul, que não é uma estrutura física nossa, é um parceiro nosso que a gente fez um contrato com ele e vai fazer várias das ações que a gente faria com o escritório próprio. Estudamos mercados, entregamos isso para as empresas. Então, assim, por exemplo, mapeei aqui, existe uma oportunidade de mercado no México para exportação do arroz brasileiro. Aí vai, aprofunda conhecimento, entende do mercado, sensibiliza a empresa brasileira, e a partir daí as empresas brasileiras vão desbravar aquele mercado. 15 mil empresas, ela pega 5 mil, vende inteligência. Um dos produtos mais escaláveis, junto com o PEX e os projetos sociais. Ele nasceu no Projeto Extensão Indústria Exportadora, que é justamente a sigla, PEX, significa isso. E aí, com o tempo, em meados de 2017, 2018, o PEX passou a se chamar Programa de Eficácia para Exportação. Então, uma empresa que quer participar, por exemplo, do maior evento do mundo, pegar essa empresa que está lá no Pará, que está lá no Maranhão, que está no interior de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e levar essa empresa para a Europa, para os Estados Unidos, levar para ver que uma empresa do interior, do frio, no sul do país, exportou biquíni para a Rússia, exportou biquíni para a Europa. Identificou-se o problema. A gente tem tanta empresa pequena e não tem como investir numa área de comércio própria, e a gente tem esses profissionais que precisam dessas empresas, cuja remuneração depende dessa, eles não têm salário fixo. Então, vamos desenhar o projeto 3, e eu creio nessa. E nós trabalhamos, né, com os projetos de qualificação, sobretudo, a gente encontra os apaixonados, e a gente, olha, vamos mudar um pouquinho a visão, sair da sua visão de empresário, né, de dono, e vamos olhar na perspectiva do cliente, né, como é que o cliente pode enxergando seu produto, seu cliente está enxergando de uma forma diferente. O novo decreto de 2016 e o tema de atração de investimentos foi seguido como a potência da país. Então, isso era uma questão que era importante para a gente, né, ter essa legitimidade. A gente começou a ingressar no CONINV, no Comitê Nacional de Investimentos, a ter uma voz ali para a atração de investimentos internacionalizados de brasileiras, e foi aí que começou a surgir também a ideia do BIF, né? Um sonho antigo da área de fazer um grande evento de atração de investimentos no Brasil. E a ideia dele é ter um fórum único, a promoção das oportunidades do Brasil para investimentos. A gente botou os interlocutores, os ministérios, investidores importantes, a iniciativa privada para falar, e fazia painéis temáticos, com encontros no dia, isso foi fundamental. Então, o presidente da República e os ministros de encontrar com o investidor, fazer agendas do dia. Online foi muito bom, você tem que ter interação. Você tinha que, por exemplo, a gente colocou stands online, que você visita os brasileiros para tirar dúvidas. A ideia era fazer... Eu vou dar uma palhinha, porque... Só um minuto aqui. Porque eu estou preocupada aqui com o tempo, mas para vocês terem uma ideia, quer dizer, é um produto, esse vídeo hoje é na brasileira, e foi um projeto realmente de história e memória. Ele gerou, esse é um dos vídeos, esse que eu passei esse trechinho para vocês, o outro produto é o livro, tá? E no livro também a gente usa depoimentos, a gente usa, obviamente, com as pessoas, né? Acho que talvez não dê para vocês verem, enfim. Mas a gente também usa os depoimentos. Então, você tem uma pesquisa, né? Faz um livro de memória consistente, você tem os depoimentos, você tem a pesquisa, que esse é um exemplo bem recente. E você tem todos esses depoimentos, as pessoas, a gente no vídeo, inclusive, que é uma orientação da cultura brasileira, a gente vai fazendo essa comparação entre os fatos históricos e a gente foi colocando as pessoas contando as suas vivências. E o resultado disso foi muito interessante, porque acabou que a agência, mesmo a Apex, resolveu fazer um centro de documentação. E a gente fica muito feliz quando isso acontece. Então, o centro de documentação vai servir não só para abrigar os documentos, né, obviamente, toda aquela parte do jurídico, enfim, e
E também essas entrevistas de história, então é muito legal quando consegue isso. E eu acredito que todas as organizações, quando se atentarem para a importância, né, da memória dos seus colaboradores, das suas comunidades, enfim, a gente tem a possibilidade de novas visões da história. E, obviamente, que novas visões trazem nós, não só o nosso passado, como também o nosso presente, a gente pode esquecer que a memória é um discurso feito todo mundo, a memória, o passado. Não, a memória é um discurso do presente, tá? E essas reflexões também que levam a gente a olhar para o nosso futuro de uma forma diferente, inclusive, talvez com muito mais conhecimento do que antes. Tá bom? Acho que, quando é isso, muito obrigada. Vou guardar aí os nossos colegas. Bom, obrigado, Cláudia. Realmente você tem uma grande experiência, né, nesse trabalho. Eu comentei com o pessoal aqui, depois que a gente conversou aí várias vezes, que conversamos várias vezes, né, que eu não tinha assim, conhecimento assim, da dimensão do trabalho que você fazia nessa área, né, da história oral. É muito bom. E depois vamos aprofundar aí as nossas conversas, né? Então, vamos... Eu queria fazer uma... Te completar. Oi. Completar, estou à tua disposição, sabe que eu sou por esse tema, né? Assim, eu gosto muito da minha migração de comunicação para essa história e na história oral, na técnica, é realmente um momento que a gente consegue juntar as duas ciências, tá bom? Estou à tua disposição e todos aí. Lá, vamos continuar com o nosso trabalho. Aquelas coisinhas. Nós vamos chamar agora o Bruno Bortolotto e o Pietro Amorim, da Bolsa do Café, tá? Então, o Bruno, ele é doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, estágio doutoral na École Haute Études em Sciences Sociales, em Paris, né? É isso, Bruno? E atualmente é pesquisador e historiador do Museu do Café em Santos. Tá? O Pietro Amorim, graduação em História pela Universidade Católica de Santos, pós-graduação em História, Sociedade e Cultura pela Católica de Santos também, é pesquisador do Museu do Café e trabalha também com curadoria, pesquisa de exposições e também no programa de História Oral, projetos de mapeamento e outras atividades. São companheiros nossos, né, de trabalho aqui, a gente volta e meia estamos conversando, né? E aí a palavra está com vocês. Agora a gente pode ficar tranquilo aí em relação aí, não vamos precisar migrar mais. Agora a gente vai direto até o fim aqui nesse link aqui, tá? Pode deixar. Obrigado, Dionísio. Nada. Obrigado. Queria antes de mais nada também agradecer ao Dionísio, na figura da Fundação Arquivo Memória, que fez o convite para a gente participar aqui desse evento. E já é talvez o terceiro ou quarto evento que a gente participa, né? Desde pelo menos 2018, 2017, a gente já participa dos eventos da FANS. Eu também agradecer ao Luiz, a Vânia, a Fernanda, a Lilian, ao Nelson, que não está aqui, mas, enfim, todos os nossos parceiros da FANS. A FANS é um parceiro incondicional aqui do Museu do Café em todas as nossas atividades. A gente não sabe o que seriam que algumas atividades nossas sem o acervo e sem o trabalho que vocês desenvolvem aí. Então, antes de mais nada, muito obrigado. Eu vou colocar aqui para apresentar, né, o nosso PowerPoint. Só um minutinho. Vocês estão vendo? Isso. Sim. A ideia é a gente falar um pouco do nosso programa de História Oral, né, que a gente desenvolve desde 2011, e falar as especificidades de trabalhar a História Oral no museu, né, vai ser um pouco diferente no caso da Fundação, da própria, da Cláudia, e falar também, a gente concorda, né, com
que já foi falado nossos colegas, né, o Luiz também falou, da importância da difusão, né, desses trabalhos. Então, a gente também vai falar um pouquinho de como a gente trabalha com as extroversões aqui no museu. Sim. E a gente também agradecer a Cláudia pela possibilidade do diálogo com ela também. É uma outra pessoa aqui que já há algum tempo a gente mantém o diálogo. Desculpa, eu me esqueci na hora da parte dos agradecimentos. Você quer continuar, Pi, falando sobre qual o papel da história oral no Museu do Café? Sim, a gente começou, né, com história oral, a gente tinha duas perspectivas, né, dois objetivos, né, um era utilizar de fato como um instrumento de pesquisa, né, para que história oral auxiliasse a gente a entender tanto ali o funcionamento da bolsa, quanto esse entorno do comércio do café, que a gente estava estudando, então a gente tinha essa função mesmo de gerar fontes ali que pudessem nos ajudar e ajudar também pesquisadores que estivessem se debruçando sobre o tema, né, principalmente essa parte mais contemporânea, né, já século XX, do café em Santos, e também para a gente preservar essas memórias antes que elas desaparecessem. A gente tinha uma noção de que esse comércio do café em Santos já tinha se transformado, né, passou por um processo de transformação, e existiam profissões que estavam desaparecendo, que já tinham desaparecido, e a própria dinâmica do trabalho estava mudando. Então, a gente queria entender isso pela perspectiva de quem, de fato, presenciou isso, né, experienciou isso, e preservar a memória desse processo. E, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que a memória, né, a história oral, também era uma ferramenta para que a gente diversificasse as narrativas e a memória do café que a gente estava apresentando no museu, né, por meio das nossas exposições e outros trabalhos de difusão. Então, a gente conseguiu diversificar um pouquinho essa história, né, trazer personagens, pessoas que antes não se viam contempladas no nosso próprio trabalho do museu e também na história mais oficial do café, né? Então, ele teve esse papel muito importante de uma forma que a gente trabalha continuamente desde 2011, né? Por isso que o programa de história oral, na verdade, é esse conjunto de projetos que a gente desenvolveu desde então com essa mesma metodologia. Só fazer um comentário, Pi, que também a gente tem a história oral, a gente pode trabalhar com múltiplas perspectivas do social, né? A gente pode trabalhar da perspectiva do consumo do café, pensando no objeto café, né? Tanto o consumo do café, quanto a perspectiva da imigração, quanto a perspectiva enfim, mas o anseio principal, quando a gente começou o programa de história oral, foi por parte do nosso conselho de se ver representadas algumas profissões que eram ligadas ao alto comércio do café, né? Exportação, o comércio exterior, os corretores, os classificadores, enfim. Então, acho que a primeira perspectiva, apesar do primeiro projeto que está aqui, do acervo, entender o próprio acervo do museu, né? O primeiro projeto que nós dois, Pietro e eu, Bruno, começamos a trabalhar em 2011 foi da perspectiva do trabalho, né? Aqui a gente eu vou falar brevemente, só para vocês terem uma noção assim, das possibilidades e da variedade de assuntos e temáticas que a gente pode trabalhar, né, quando a gente está falando do café. Então, a gente mudou esse foco de acordo com o que a gente estava trabalhando no momento, né? Depois a gente vai se aprofundar mais nesse memória do comércio do café em Santos, mas como o Bruno falou, a gente começou, foi o pioneiro, né, nesse sentido, foi o que teve o maior número de entrevistas, maior número de extroversões. Então, depois a gente vai pegar ele como exemplo para falar mais aprofundado. Mas a gente trabalhou também com memória das políticas econômicas do café, para a gente entender essa regulamentação do comércio do café e da produção, que foi muito forte, e a gente também, naquela época, estava trabalhando com uma exposição sobre esse tema. Voltamos depois para a origem histórica do acervo, como uma ferramenta também da gente auxiliar preencher algumas lacunas da documentação museológica e também para a gente fazer um histórico desses objetos. Memória da produção do café, que foi essa mesma lógica que a gente trabalhou em Santos, a gente foi também para o interior para conseguir
entrevistar pessoas que lidavam com a produção. Memórias do Café Árabe, que já é uma outra perspectiva, não é mais a perspectiva do trabalho. A gente também estava com um projeto de exposição, que a gente recebeu uma coleção de objetos de Dubai, relativos ao processo de preparo do café árabe, né, que é um bem imaterial reconhecido pela Unesco. Então, a gente estava trabalhando isso por uma via, e a gente desenvolveu o projeto História Oral para andar junto com essa exposição, para a gente ter a percepção de como que esses costumes, essas tradições, essa forma de preparo veio para o Brasil por meio de imigrantes ou de pessoas em situações de refúgio dos países árabes. Trabalhamos também memória da pesquisa científica do café, que a gente está dando continuidade agora, nessa parte que é uma questão que o Brasil é muito forte, uma pesquisa voltada ao café. E também o último projeto foi o Mulheres do Café, que a gente trabalhou, foi um pouco pela perspectiva institucional da Organização Internacional das Mulheres do Café, que é uma entidade que ela tenta representar, né, e identificar o trabalho feminino no café em todas as áreas, né, desde a produção, comércio, torrefação, consumo. Então, a gente trabalhou por ocasião dos 10 anos da IWCA, mas também ampliando um pouco para essa participação feminina. Acho que a gente pode falar agora do de Santos, né, Bruno? Sim, lógico. Porque esse projeto, na verdade, ele foi o grande laboratório nosso para primeiro, porque na época a gente nunca tinha trabalhado com história oral, mas também a gente estava tentando, de alguma forma, por meio da via do trabalho, entender como é que funcionava o circuito que a gente chama um circuito da planta xícara, né? Os processos que o café passa desde da plantação no interior até chegar no consumidor. Então, no caso, o nosso entorno mais imediato, que é dessa rua, dessa parte que vocês estão vendo aí na foto, né, que é a Rua 15 de Novembro, com a Rua Frei Gaspar, né, a gente está muito próximo do que um dia foi o pujante comércio de café internacional, né, para exportação do Porto de Santos, né, com corretores andando pela rua e tudo mais, e tinha, como eu comentei antes, essa ansiedade por parte do nosso conselho administrativo, de que são pessoas exatamente que viveram esse período dos anos 40, 50, 60, né, 70, viram esse comércio do café forte ali na Rua 15 de Novembro, queriam ver essa memória resgatada e registrada no museu. Mas aí o Pietro pode falar um pouco como a gente tentou pensar além dessas memórias e chegar em outras pessoas e trazer outras visões, outras perspectivas de memórias para dentro desse prédio, que é o antigo prédio da Bolsa, hoje é o Museu do Café, né? E é um prédio que tinha essa perspectiva que só a elite entrava, né? A elite econômica entrava, e como a gente fez entrar outras memórias por meio desse projeto. Pode passar, Bruno, que isso é só para ter uma perspectiva assim, né, das profissões que a gente abordou. De fato, vai ter uma predominância de pessoas ligadas ao chamado alto comércio café, né? Então, corretores, classificadores, exportadores. Só que a gente tem, até pelos nossos contatos, pela nossa localização, de fato, a gente teve uma entrada melhor, uma facilidade maior em localizar, identificar e conversar com essas pessoas. Mas a gente tentou ampliar o máximo possível, identificando de todas as funções, né, que trabalhavam com café aqui em Santos. Então, entramos em contato com sindicatos, né, o sindicato da Estiva, para conversar com estivadores que haviam trabalhado com café, né, isso daí tem um certo período, porque a própria Estiva mudou muito, né, o café ele era um produto dentro dos vários trabalhados pelo estivador, mas alguns estivadores se identificavam mais com o trabalho no café, que era aquele trabalho até a década de 90 ainda muito manual, né, trabalhando com sacarias, né, por mais que você tivesse os equipamentos, e que hoje em dia já é o container que vem estufado e ele não tem tanto o trabalho do estivador. Entramos em contato também com o sindicato dos carregadores de café, que eram as pessoas que trabalhavam principalmente nos armazéns,
para alcançar esses trabalhadores. Conseguimos algum contato com algumas catadeiras de café, no caso não tinha uma entidade que representasse, era um trabalho mais informal, mas também buscamos algumas mulheres que haviam trabalhado com catação, principalmente no período da infância e juventude, que foi uma característica dessa função, né, que era aquela coisa de você eliminar os defeitos e escolher os melhores grãos, né, para melhorar o valor da saca. E também outras funções, né? Então a gente tem toda essa perspectiva um pouco maior da Praça de Santos. E só fazendo um adendo, assim, uma coisa que eu acho que vale ressaltar, a gente trabalha principalmente com história oral temática, né? Diferente de, por exemplo, que eu acho que é o caso da Fundação Arquivo e Memória, Museu da Pessoa, por exemplo, que trabalha com história de vida. No nosso caso, a gente sempre vai trabalhar a relação da pessoa com o café, dentro desse recorte temático do projeto, né? Então, a gente identifica essas pessoas que têm relação com o projeto, fazemos um contato inicial para que a gente possa conversar, explicar qual que é o nosso projeto, explicar como é que é a gravação e também para colher informações que vão servir de subsídios para a gente fazer um roteiro de entrevista, né? Então, alguns autores que trabalham com metodologia de história oral chamam de semi-dirigida, né, que a gente tem um roteiro que vai servir de guia, mas não trabalhamos tão rigidamente com essas perguntas, nem tão livre a ponto de não ter um roteiro. Então, ele vai servir de guia. Esse roteiro, ele geralmente tem uma pergunta geral, que a gente aplica a todos no projeto. Nesse caso, era qual a sua relação com o café e como ela começou, que aí geralmente é uma pergunta geradora, assim, de memória, que tem pessoas que praticamente respondem contam toda a história dela nessa pergunta, e algumas perguntas também mais direcionadas à especificidade da profissão, né, da história, da trajetória da pessoa. Depois partimos, então, para a gravação, fazemos a gravação, geralmente eu mesmo e o Bruno, né, e a finalizada a gravação nós fazemos a transcrição, que também é uma questão que alguns lugares trabalham, e outros não trabalham, né? Para nós é importante porque nós temos esse intuito de que esse material seja também uma ferramenta de pesquisa, então, para facilitar o nosso uso e o uso de qualquer pesquisador que vá consultar esse material, a gente faz a transcrição, né? Mas isso é um documento à parte, a gente fica com tanto o áudio, né, a entrevista, quanto a transcrição, só que a transcrição às vezes acaba sendo muito mais usada do que o próprio áudio, por essa facilidade de você localizar a informação, né? Exatamente. Vamos continuar, por conta também do nosso tempo. Aliás, até seria uma boa se o Dionísio, quando tiver faltando 5, ele der um aviso para a gente, que eu estou tentando fazer o controle aqui, mas só para a gente não se estender muito. Mas aí, a partir, usando esse projeto como base para a gente entender quais são os possíveis usos, né? Porque também a gente não trabalha só com história oral, então por isso talvez, às vezes, esse é o que teve o maior número de entrevistas, né, que a gente coletou, e também como a nossa equipe somos só Pietro e eu, né? A gente faz tudo, faz desde o projeto até a captação, até a transcrição e todo o processo. Só o processamento que a gente não faz, que a gente manda para o arquivo e a nossa arquivista, a Rita, que faz o processamento dessas entrevistas para disponibilização para o público. A gente acaba tem alguns projetos que tem 5, 6 depoimentos, acabam sendo mais focados para alguma exposição específica. E também a gente trabalha com outros tipos de pesquisa, como pesquisa documental, pesquisa de imagens, e que as nossas grandes extroversões, as principais extroversões, são as exposições, né? São as exposições, no caso, a de longa duração, né? Que é uma exposição que fica por um grande período de tempo, geralmente 10, 15 anos. A nossa exposição de longa duração atual foi inaugurada em 2014, e vai fazer agora 10 anos, né, no ano que vem, e a gente já está em processo de pensar uma nova exposição de longa duração. Exposições temporárias, que são temas menores que a gente não consegue trabalhar na exposição de longa, né? Exposições virtuais também, que atingem um outro tipo de público,
e são mais perenes que as exposições temporárias, né, porque tem o acesso livre, principalmente a gente usa o site do Google Art Gallery para disponibilizar essas exposições virtuais, publicações digitais, né, tudo isso a gente vai dar exemplos lá na frente, né, desse tipo de extroversões. E também artigos em revistas, tanto as revistas científicas, como revistas de popularização do conhecimento acadêmico, como também os próprios congressos, seja congressos de história oral, ou sejam mesas, simpósios temáticos que tenham a ver com o tema que a gente esteja trabalhando. Você quer complementar alguma coisa, Pietro? Não, pode passar. A gente continua aqui falar. Primeiro, então, acho que a grande primeira extroversão de história oral foi justamente a exposição de longa duração, em que a gente viu a necessidade de ter uma sala específica falando sobre Santos, né, sobre a Praça de Santos, devido a essa característica do Museu do Café, da localização, né, nossa relação aqui com o comércio. E nessa sala a gente trabalhou tanto o nosso acervo museológico quanto os depoimentos de história oral. Então, eles têm um papel fundamental aqui nessa sala para identificar, né, e trazer a experiência dessas pessoas por meio dos fones, né? E aqui a gente selecionou alguns trechos de acordo com cada função, cada profissão. E é interessante essa sala também porque em Santos, essa sala é uma sala muito para o público de Santos, apesar também da gente querer atingir outros públicos, né? Porque o público de Santos, principalmente o mais idoso, Santos tinha basicamente dois tipos de trabalho até os anos 50, 60, que era o trabalho no comércio do café, né? Seja como estivador, como ensacador, todas essas profissões, né? Ou na COSIPA, né? Os nossos próprios depoentes comentam esses dois grandes perspectivas de trabalho, né? Então, quando a gente coloca esse depoimento, a gente está também querendo que os nossos visitantes da cidade, de alguma forma, olhem e pensem, meu avô foi estivador, meu pai era ensacador, minha mãe trabalhou em costura de saca, e ter essa aproximação dentro de um prédio que, durante muito tempo, não teve aproximação desses trabalhadores que trabalhavam diretamente com o café, né? E é curioso que, por exemplo, 2 catadeiras de café entraram em contato com a gente espontaneamente, justamente porque elas não se viam contempladas na exposição anterior, elas não viam a atuação delas ali refletida, né? Pode passar, Bruno, vamos agilizar um pouquinho? Uhum. Justamente falando das catadeiras, né, isso foi uma exposição temporária também que a gente fez sobre esse trabalho, então, pegando tanto dessas 3 catadeiras quanto de donos de armazém, sacadores, que muitas vezes mencionavam o trabalho delas, né, a gente fez uma coisa meio imersiva, assim, na expografia, né, como se fosse mesmo dentro de um armazém, nas baias que elas trabalhavam, e trabalhando um pouquinho também com jornais, né, com outras fontes de informação. Pode passar. Uhum. Mundo em Rede, as telecomunicações e o café, essa é um pouco mais recente, também foi uma exposição que talvez não acontecesse se não fosse o projeto História Oral, porque a gente tinha essa coleção de objetos ligado, coleção de objetos de telecomunicações, né, aparelhos telefônicos, fax, telex, e que a gente inicialmente não entendia muito bem por que aquilo estava ali, né? Por que não em um museu de telecomunicações e por que aquilo estava no Museu do Café. E conversando com as pessoas nesses projetos de história oral, a gente foi entender melhor que para essa classe comercial, essa era a ferramenta de trabalho, né? Era fundamental para eles o telefone, o telex, o fax, né? E que as transformações nessa tecnologia impactaram diretamente na forma de como eles trabalhavam. Então, essas pessoas acabaram doando esses objetos para cá, e a gente conseguiu, então, fazer essa exposição usando esse grupo de objetos com esses depoimentos para contextualizar, né, principalmente do uso, né. É interessante, inclusive, que os nossos projetos de contextualização de acervo, né, apesar de a gente também querer melhorar o nosso entendimento de como os objetos chegaram aqui, a gente também busca entender
como esses objetos funcionavam, dar uma história para esses objetos. E nesses depoimentos dos projetos de história oral sobre o acervo do museu, a gente não conseguiu tanta informação sobre esse conjunto específico do que a gente conseguiu, por exemplo, no projeto Memórias do Comércio do Café, porque foi acionando essa memória relativa ao trabalho, né, que a gente conseguiu dar sentido para a maioria desses objetos para essa coleção, e aí ela se tornou de fato uma coleção. Antes eles eram objetos que estavam soltos dentro do acervo. Bom, a virtual, como o Bruno já tinha comentado, né, a gente tem uma que chama Memórias da Praça, que são uma sessão por cada área de trabalho, né? Tem uma sobre os corretores, uma sobre os armazéns, né, e a gente, como ele comentou, a gente está trabalhando principalmente na plataforma do Google Arts and Culture, e é uma forma a gente cresceu muito, alimentou muito essa plataforma durante a pandemia, né, como uma forma também da gente manter a difusão do nosso trabalho, né, e esse contato com o público, mesmo no período do museu fechado. E hoje em dia a gente continua mantendo, porque a gente acredita que isso alcança um novo público que às vezes acaba não visitando o museu, mas pelo menos tem um contato virtual com o nosso acervo, né, com a nossa pesquisa. E também mantém exposições que a gente fez, longas pesquisas, né, e acabam ficando 6 meses, 1 ano, então dá uma sobrevida para algumas exposições. A publicação virtual, a gente só fez uma com os corretores, porque era o que a gente tinha de mais volume, né? Mas também é uma possibilidade, né? Nesse caso, a gente trabalhou de uma forma um pouco diferente, a gente fez a edição dessas transcrições, né? O que algumas pessoas chamam de transcriação, que na verdade a gente vai então pegar a transcrição e transformar como se fosse uma narrativa, né? Vai tirar nossas perguntas, vai organizar um pouco os assuntos, vai fazer uma correção, né, ortográfica, se precisar, alguma coisa nesse sentido, para que seja realmente um produto de leitura, né? Aí, nesse caso, quando a gente faz isso, né, nos 2 casos que a gente fez isso, a gente leva essa transcriação para essas pessoas e pede uma nova autorização para ver se eles reconhecem e se autorizam, né, esse novo produto baseado na entrevista deles. Às vezes a pessoa lê e fala, não, nessa parte aqui eu acho que eu não falei bem isso e tal, a gente vai chegando num consenso, né? Mas é uma outra possibilidade de difusão. É um terceiro documento, né? O áudio é um primeiro documento, a transcrição já é um segundo documento, mas ipsis literis, né? E esse já é um terceiro documento com uma intervenção grande do olhar do pesquisador que coloca em primeira pessoa o depoimento. Então, é importante voltar isso para o depoente. Bom, e aqui é um trabalho que a gente também tá tentando fazer aos pouquinhos, né, para melhorar a transparência e o acesso a esse material, que é colocar no site as transcrições revisadas principalmente desse projeto. A gente ainda falta muito para completar, mas como o Bruno falou, somos só nós 2 dentro de várias atribuições que a gente tem, então a gente vai aos pouquinhos liberando esse material para que as pessoas possam ter acesso. Bom, acho que era isso, né, Bruno, que a gente tinha para apresentar. Estamos abertos agora depois da fala do Dionísio, né, para perguntas. Se alguém tiver alguma questão, a gente troca uma ideia. Mas muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Pietro, Bruno. Como vimos aí, já são duas experiências diferentes, né, de como tratar com a história oral, né? E nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência aqui. Aí vamos ver similaridade aí com o que vocês estão fazendo e o que a gente pode complementar um ao outro aí, né? Mas antes de eu começar a falar, eu quero só fazer um comentário, que a gente tem uma pessoa que está aqui com a gente, que é a Margarete Sacramento, e a Margarete, ela foi estagiária aqui da Fundação uns tempos atrás, né? Eu não lembro o ano agora, Margarete. Mas... e a Margarete agora ela está na Casa Martim Afonso, lá em São Vicente, né? Está cuidando lá da história de São Vicente. Obrigado aí pela presença, Margarete. Abre o áudio. Ai, desculpa.
eu fiquei muito feliz quando eu vi ontem, foi ontem. Então, me mantenha em contato, tá, Dionísio? Que eu Ah, a gente gostei. precisa conversar algumas coisas, tá bom? E eu adorei os meninos do projeto deles, o café. Isso, né? Lembra muito Bem, a nossa casa, isso. que estão aqui de memória. Eles Uhum. estão na luta. E vocês precisam implantar, vamos conversar para vocês implantar esse projeto aí em São Vicente. Né? Tô, Primeira vila do Brasil, cidade, tô, como vocês falam, né? Estou cantando, pessoal, para implementar. Por isso que quando bateu a história oral, eu falei, estou aqui. E o Museu do Café, parabéns, meninos, porque eu sou uma das netas de estivador. Como diz aqui, o Reinaldo, nosso coordenador da Casa de 96, né? A minha família, eu brinquei quando era estagiária, falei assim, veio muito baiano para Santos. Aí ele, não, sergipano. A minha família é sergipana. E meu avô foi estivador. É isso, Margarete. Depois a gente conversa aí sobre isso, tá Obrigado, bom? viu, Não, mas parabéns, meninos. Tá. Bom, então vamos lá, né? Para falar do projeto a gente chama aqui de Programa de Memória e História Oral, aqui da Fundação Arquivo e Memória de Santos, a gente tem que começar lá no início da década de 90, porque o nosso projeto ele tem 3 fases, né? Podemos dizer que ele tem 3 fases. Uma primeira fase foi lá mais ou menos em 92, 93, quando o Reinaldo Lopes Martins ainda era o secretário de Cultura, e foi desenvolvido aqui no Centro de Memória Santista, não era nem fundação ainda, o projeto Memória Sindical de Santos. E nesse projeto foi ali feito todo um trabalho de história oral com 30 sindicalistas que tiveram uma atividade assim muito intensa no período aí da ditadura militar, né, a partir dali principalmente, porque eles já atuavam antes disso, inclusive antes de 1964. Muitos foram presos, perseguidos, alguns deles foram para aquele navio que ficou aqui em Santos, o Raul Soares, e os que estavam vivos naquele momento do projeto, lá, Memória Sindical, todos eles que aceitaram foram entrevistados. Então, nós temos esse acervo, né, temos essas entrevistas, que é, assim, do meu ponto de vista, um material que precisa ser explorado, porque os relatos que a gente tem ali são bastante interessantes, principalmente para aqueles que estudam esse período, né, da história do Brasil. E esse projeto foi desenvolvido por uma professora, né, da SEDUC, na época, que estava com a gente aqui no Centro de Memória, que era a professora Conceição Piedades Martins. A gente acompanhou, eu não participei diretamente desse projeto, mas a gente acompanhou, né, e foi um trabalho assim bem interessante que vale a pena ser visitado, tá? Depois nós vamos ali para mais, aí ficou um tempo, né? Assim, ficou um vácuo depois da execução desse projeto. E aí nós vamos para mais ou menos 2002, 2003, 2004, quando a Vânia Seixas, né, que agora é diretora técnica aqui da Fundação, era presidente naquele momento, e ali começa todo um processo de discussão para retomada desse projeto, né, do Memória e História Oral, que é como a gente chama aqui. E ele vai se desenvolvendo, e a gente já começa, né, a retomar esse projeto nesse período, e ele vai se intensificando também a partir de 2008. Em 2008, né, com o José Manuel, que era o presidente na época, é feito um contrato da professora Sônia Maria de Freitas, né, que era uma professora da USP, que trabalhava numa especialista em história oral, e aí ela faz várias oficinas, né, com uma equipe,
né, que na época era o Roberto Tavares, aí nesse momento eu já estava presente, o Cláudio Vaz Lorena, uma moça de produção, que agora me foge o nome dela, não coloquei aqui, mas eu lembro o nome dela, que era Elizabeth. Então, essa foi uma equipe que dá começa, assim, a dar continuidade ao projeto, né? E aí, o fundamento, eu não fiz PowerPoint para isso, mas no projeto que foi elaborado naquela época, o que a gente tinha como fundamento era o objetivo aí dentro do que a Cláudia expôs e também do que o Pietro e o Bruno, né, expuseram. Porque, assim, o fundamento todo, né, no caso do trabalho da Cláudia, ela já é mais abrangente, né, porque como ela trabalha com empresas e instituições, ela fez todo um circuito que sai da cidade de Santos, né, como ela foi lido aqui no currículo dela. Ela trabalhou com a Alcoa, com a Votorantim, com a Unimed, são várias empresas que estão em vários lugares. E o nosso trabalho aqui, da Fundação e do Bruno e do Pietro, na Bolsa, no Museu do Café, ele se centraliza em Santos. E o fundamento para nós, o fundamento do nosso trabalho estava e está no fato de Santos ser uma das cidades que a gente fala assim, que em termos históricos e culturais é das mais importantes do Brasil, porque tem todo um potencial de história, memória e cultura em todos os sentidos, desde o século XVI, desde o início do povoamento até os dias de hoje. Aqui, chegando mais perto da gente, que é onde a gente vai buscar essas pessoas, a gente tem pessoas que tiveram e têm o envolvimento em todos os campos sociais, né, no movimento social, no movimento sindical, nos partidos, na cultura, enfim, na sociedade de uma forma geral. Então, por esse potencial de história, memória e cultura, pelo envolvimento dessas pessoas, né, que tiveram ao longo desse tempo, aí desde a década de 40, que é mais ou menos uma data limite aí, para as pessoas que a gente entrevistou no projeto, a gente foi colocando como fundamento para isso a proposta, né, de se fazer o projeto, buscando na vida e na vivência dessas pessoas aí ao longo de suas vidas, a experiência delas, né, no campo em que ela atuava ou em que ela atua, e todo o olhar que ela tinha e tem para a cidade. Então, o nosso objetivo, no caso dessa segunda fase do projeto, estava no sentido de fazer com que, através dos depoimentos, a gente tivesse uma possibilidade de ter uma visão, de olhar a vida daquela pessoa e, ao mesmo tempo, o olhar dela sobre a cidade. E aí, com isso, a gente foi desenvolvendo, né? Por exemplo, a gente foi, na época lá já da segunda fase, com o Roberto Tavares coordenando, nós dividimos em algumas áreas, né, para facilitar a busca das pessoas e complementar e completar o projeto. Então, assim, o Roberto Tavares, ele ficou com o movimento sindical, social e partidos. Então, como que foi feito? Naquele momento, o Roberto Tavares, todas as pessoas que a gente, conversando, obviamente, que a gente decidia junto, todas as pessoas envolvidas aí no movimento sindical, no movimento social e nos partidos que a gente achasse que fosse importante, ou que alguém indicasse como importante para estar no projeto, a gente convidava, e a pessoa aceitando, a gente fazia a entrevista, né? A parte que ficou comigo foi a parte de cultura, então todas as pessoas envolvidas na cultura, no movimento cultural como um todo, a gente procurou convidar e fazer as entrevistas,
E o Cláudio Vaz Lorena ficou com a parte da sociedade civil, assim, de uma forma mais geral, né? Nessa segunda fase, com esse grupo, Roberto Tavares, Cláudio, Lorena, Dionísio, o Dionísio, nós fizemos 110 entrevistas. Tá? Então, tivemos aquela primeira fase que falamos lá com a Conceição Piedade Martins, né, com o movimento com memória sindical, e nessa segunda fase, a gente, na verdade, começa aqui, eu falei 2008, mas lá em 2002, 2003, 2004, com a Vânia, a gente vai trabalhar a questão do café, né, é o objeto maior aí do História Oral. Oi? Né, o esporte também, e a partir de 2008, mais ou menos essa dinâmica que a gente colocou aqui, tá? Então, nós vamos ter 92, vamos ter 2002, 2003, 2004 e 2008, né? Quando nós, pelas circunstâncias e necessidade de estarmos assumindo outras coisas, né, tanto o Betão quanto eu e o Cláudio na época, a gente se afasta do projeto e quem vai assumir vai ser o José Esteve Evangelides, né? E, a partir daí, tanto ele como a outra equipe, que era a Fernanda Passos, o Floriano, né, que é um colega nosso de trabalho, que também fazia parte da equipe, e tivemos aí, nesse momento, 2 estagiários, né, que era o João e a Érica, né, que eram alunos da Unimonte, que a Érica trabalhou no projeto primeiro, e o João num outro momento. E aí eles dão continuidade, e nesse contexto todos, a gente vai somando tudo isso, e a gente vai chegar naquele número que o Luiz, né, que é o presidente da fundação, colocou lá no início, lá, e temos hoje mais ou menos umas 400 entrevistas, né? Somando aí o Memória Sindical, a fase de 2002, 2003, 2004, e essa a partir de 2008. Né? Então, nós temos, na Fundação, um material assim que, se a gente for avaliar, quando a gente entra nessa questão do que é um projeto de história oral, a gente tem um acervo assim que dá para a gente fazer uma grande viagem pela história da cidade de Santos, nos seus mais variados aspectos, né? Seja na questão de sindical, seja na questão da sociedade, seja na questão que envolve os partidos, o movimento social, a sociedade civil e cultura. Mas, como disse também o Luiz lá no início, e é uma preocupação nossa agora, numa outra fase, porque agora, esse ano, né, infelizmente, nós tivemos a perda aí do nosso colega de trabalho, do José Esteves, né, que faleceu, e foi uma pessoa que se dedicou bastante ao projeto, junto com a Fernanda, o Floriano, e nesse momento em que ele estava aí doente, né, o João, né, como falei agora há pouco, com o falecimento dele, aí a gente acabou voltando para o projeto, né? E estamos tentando, nesse momento, com algumas pessoas que já estavam na equipe, no caso, a Fernanda, né, continua com a gente, o Floriano, e estamos com uma pessoa que está aqui com a gente também, o Pietro já falou, Christopher Lefort, aquele é estrangeiro, né, é internacional, Christopher Lefort, que é uma pessoa que vem nos ajudando nesse momento bastante também nessa parte técnica que envolve a parte de áudio. Tá? Então, assim, nós estamos assim conversando, estamos tentando assim modernizar um pouco esse trabalho e temos algumas questões, né, que a gente, não sei se a gente consegue dar conta hoje na discussão que a gente está fazendo,
mas eu desde já proponho que a gente, no outro momento, a gente faça essa conversa, né? E aí, quais são, assim, as questões... antes disso, eu vou colocar mais ou menos o que a gente vem procurando fazer, né? Então, a presença do Christopher, né, fez assim com que a gente desse aí um passo, mesmo a gente estando nos reorganizando, nós demos uns passos aí razoável aí nesses últimos meses, né? Nesses últimos meses. Então, nós temos, com a capacidade técnica aí do Christopher, nós estamos publicando na íntegra todos os depoimentos que a gente acha que sejam mais relevantes. Então, dos 400 depoimentos que a gente tem, a gente fez uma listagem, e eu esqueci até de perguntar para ele, se ele quiser responder no chat aí, que ele está ouvindo a gente, quantos que ele já colocou no YouTube nosso, da Fundação. Então, a ideia é fazer a publicação do máximo possível desses depoimentos, para que eles fiquem disponíveis para pesquisa, né, para aquelas pessoas que tenham interesse em conhecer esses depoimentos que foram feitos. Estamos pensando também em como, conforme o Luiz falou também lá no início, a gente está chamando de pílulas, né, que seriam vídeos de, no máximo, aí, dependendo dos conteúdos, de 2 minutos, 3 minutos, para que a pessoa, a partir, tenha uma ideia, né, do conteúdo que pode ter nesses depoimentos que nós temos aí, né? Então, tem o YouTube, né, que está onde estão sendo colocadas as entrevistas, e já tem uma certa quantidade lá. Essas pílulas que a gente não começou a fazer ainda, mas estamos vendo o formato de como fazer isso. E, bom, é isso. O Luiz também citou a questão do casarão lá, que vai ser uma casa voltada para a questão da literatura, mas é uma coisa assim que a gente ainda não tem um formato na minha mente assim definido, né? O Luiz está mais envolvido nisso, né, como presidente, de ver como que a gente vai fazer para fazer com que o projeto de memória e história oral chegue até lá também, né? Mas, obviamente, uma coisa que a gente já conversou é da gente fazer aí buscar todas as pessoas que sejam relacionadas a essa questão da literatura, das artes, né, para que a gente tenha um acervo mais significativo voltado para isso, né? As questões que... eu recebi a informação aqui agora do Christopher, que tem mais ou menos 90 entrevistas publicadas já no YouTube da Fundação, tá? Para quem quiser ver quem são e o que são essas, e como a gente faz essas entrevistas, né? Agora, as questões que nós temos, né, eu tenho 4 minutos aqui para fechar o tempo de fala, assim, o que fazer com esse acervo, né, de 400 entrevistas, que, como nós falamos aqui, é um material riquíssimo. Nós temos um painel aí da história da cidade, que vem desde naquela primeira fase lá que nós fizemos, aliás, a partir de 2003, nós fizemos entrevistas com pessoas que tinham vivido, né, sua juventude, sua infância e juventude em Santos, na década de 30, na década de 40. Então, a gente tem um painel da história da cidade de Santos, através do depoimento dessas pessoas, a partir da década de 30, 40 para cá, né? E nas várias áreas, né? Política, literatura, samba, cultura, de uma forma geral. Então, o que fazer, né? Foi mais ou menos isso também que o Luiz colocou lá no início. É uma coisa que a gente vem pensando e que a gente incomoda também, porque nós temos essas 400 entrevistas, um acervo riquíssimo. Para quê? Né? Como que a gente... o que fazer, né, com esse material, como fazer,
algumas coisas, algumas situações a gente pensou, né, por exemplo, de fazer a publicação no YouTube, de fazer as pílulas, mas a gente precisa ampliar um pouco a ideia, né, de como fazer com que esse material seja consultado, seja conhecido pela maioria das pessoas. Nós temos uma dificuldade aqui, né, na cidade de Santos, na região, né, porque os nossos cursos de história, que seriam assim um curso onde a gente teria ali as pessoas que poderiam ter o interesse por essas entrevistas como objeto de pesquisa, mas, infelizmente, aqui na Baixada, os cursos de história, eles vêm, assim, vêm perdendo aí a sua significância, infelizmente, né? Por vários motivos que não dá para a gente entrar em detalhes aqui. Mas, de qualquer forma, né, nós temos temos pessoas como a Cláudia Fonseca, que faz esse trabalho maravilhoso aí, que ela mostrou para a gente, e isso não é nada, né? A gente precisa um dia, talvez, marcar aí uma roda de conversa para a gente ter um tempo maior para ela fazer a exposição do que ela faz, do que ela fez, do que ela faz. O trabalho que o Bruno e o Pietro fazem na Bolsa do Café, que, como vocês viram aí, pelo que eles mostraram, também é um trabalho assim potente, maravilhoso também. E da mesma forma, nós aqui na Fundação. E temos outras experiências, né? Por exemplo, tem o pessoal lá da Praia Grande, o Centro de Memória da Educação, e, infelizmente, nós convidamos eles para participar, mas ele falou que não estava preparado ainda para participar nesse momento. Então, nós temos outras experiências aqui na Baixada Santista, e talvez o que a gente precise fazer para que o nosso trabalho tenha uma exposição maior e ele se expanda não só, né, acho que sair um pouco aqui dos limites, né, da nossa região, seja a gente se juntar e conversar mais, né, para definir estratégias e como fazer isso de uma forma mais objetiva, né? No painel de amanhã, na parte, amanhã de sexta-feira, nós vamos ter uma pessoa que eu acho que pode nos ajudar bastante, que é o Pedro Saad, que ele trabalha também com história oral e é especialista nessa questão de gestão cultural também. Então, creio que ele vai poder também, a gente vai poder dar uma conversada com ele para ver se dessas conversas a gente consegue criar uma possibilidade de caminho para que a gente consiga expandir esse trabalho que a gente vem fazendo, que eu acho que é importante, né? Considerando a história aqui não só da cidade de Santos, mas a história da região como um todo, né? Do litoral, né? Que, como eu sempre falo, se a gente fosse considerar a questão de história e cultura, seria a região mais importante do Brasil, porque, por exemplo, a gente sabe que quando São Paulo foi fundada em 1554, praticamente todas as cidades hoje do litoral já eram vilas ou povoados lá em 1554, né? Mas, infelizmente, não são todos são poucas pessoas que conseguem ter esse olhar, ver o potencial de história, memória e cultura que esse lugar tem, que a cidade tem, que São Vicente tem, aqui no caso da Margarete, né, que está em São Vicente, que Santos tem, para que a gente possa fortalecer esse trabalho, né? Então, eu termino aqui o que eu tinha para falar, e fica a proposta da gente agilizar outras conversas, né? Para que a gente possa nos fortalecer e criar alternativas para melhorar aquilo que a gente vem fazendo. É isso. Nós temos alguns minutos, e aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa para quem falou, ou quiser fazer algum comentário, a gente fica aqui em aberto. Estamos em aberto. Obrigado aí por ouvirem. Pode falar, Cláudia. Posso? Então tá bom. Deixa eu colocar para vocês que eu acabei de colocar no chat e depois posso até
levar aí para você, Dionísio. Eu acho super importante. Isso daqui é uma publicação da Editora Brasileira, é uma iniciativa do Pedro, junto com o Dr. Rodrigo Salinas, é feito pelo escritório do Fábio Sesnick, Salinas, etc. Posso levar, acho que especialmente é legal que o Luiz está aí, porque, inclusive, eu acho muito importante a Fundação e o Museu do Café, até a Margarete, que está lá em São Vicente, vocês terem contato com esse tipo de publicação que dá o caminho das pedras, tá? É uma iniciativa super legal, onde vocês podem obter, obviamente, financiamento para as ações que vocês estão fazendo, porque às vezes o cara fala assim, mas pô, eu estou aqui. Não, tem que procurar sim, porque é bem bacana, tá? Eu coloquei o link para receber o manual da forma digital, tá o link aí, vocês podem acessar, coloquei no chat, então acho isso super importante. Eu queria dizer o seguinte, que aquilo que eu já disse antes, é muito legal realmente a gente conversar sobre isso. Sou santista, tenho muito orgulho de ser santista, e meu primeiro projeto foi Memórias do Comércio, na Baixada Santista, uma iniciativa do SESC, que virou uma exposição super bonita, isso em 2001, quando a gente olha e fala, nossa, 22 anos se passaram, e foi o meu encantamento pela história oral foi exatamente a partir disso. E a minha intenção é exatamente contribuir com essas experiências que a gente tem fora, né? Eu me lembro quando fui fazer a especialização na GV lá do Rio de Janeiro, também abri um outro caminho, uma outra perspectiva, né? Eu marquei aqui umas coisas muito legais que o Pietro e o Bruno trouxeram, sobre a questão da telecomunicação, por exemplo, dos equipamentos, né? Tem toda uma área hoje de estudo na história que é a arqueologia industrial, né? Que é muito legal, né? Então, achei muito bacana virar uma coleção exatamente por esse aspecto, né? E a questão também que eu achei ótimo que vocês marcaram, que não é só a fala da elite, e eu acho que a história oral dá essa perspectiva também de você poder ouvir o máximo de pessoas e poder fazer justamente a gente chama de teia de histórias, né? Que é muito legal quando você fala, olha, tá vendo? Às vezes uma pessoa, por mais simples que seja, digamos, dentro da pirâmide social, ela contribui muito exatamente com esse olhar até do que vocês chamaram de extroversão, que é um conceito da psicologia, achei ótimo, porque é isso mesmo, né? Então você acaba trazendo muita coisa, né? Não só dessa perspectiva, não só desse olhar da história, digamos, oficial, que isso a gente já está cansado de ter, né? Mas justamente dessa história não contada, essa história de grupos e principalmente de minorias que muitas vezes ficam totalmente esquecidas, porque óbvio que a história sempre foi contada pelos vencedores e a gente já busca, né, diferente desde a década de 70 e no Brasil desde a década de 90, contar exatamente a história dos perdedores, né? Então acho muito legal e acho bacana mesmo a gente fazer novas rodadas de conversa, que a gente traz mesmo algumas experiências de fora, né? O Pedro vai estar aqui amanhã, tenho certeza que também vai contribuir, e tem uma coisa muito legal que vocês colocaram, que eu acho fundamental, que está nos princípios dessa iniciativa, que é exatamente estar alinhado com os objetivos, com os ODS, né? Então, quando você pensa pessoas, o que a gente vai atingir com a Agenda 2030, e aí você também vê que no eixo pessoas você pode contribuir com mais histórias, dar mais voz a várias pessoas, eu acho que isso é fazer um pouco da nossa parte também no mundo, né? Então, acho bem bacana, e reitero aí para o Dionísio, para todos vocês, estou à disposição, todo mundo tem meu contato, a hora que vocês quiserem. De novo, sou apaixonada pelo tema, adoro passar as experiências, né? Eu quis trazer para vocês realmente alguns jeitos de usar, porque eu saí daquela nossa reunião com essa sensação, eu falei, talvez a turma tenha que ter contato com jeitos de usar, né? E o jeito de usar é aquele que vai para fora. Não adianta a gente fazer essa história que fique voltada só para dentro, a gente tem que pôr essa história para fora, né? Então, o que é relevante, o que não é relevante, vamos deixar as pessoas decidirem, né? Vamos colocar o quanto mais a gente puder colocar, melhor. Aí, porque sempre vai ter relevância para um, para outro, e isso realmente não cabe a nós, historiadores, fazermos esse tipo de... Né? Então, acho bacana trazer para vocês a experiência de uso, tá? É isso. Muito bem.
queria fazer um comentário em cima desse comentário da Cláudia, né, e fazer também esse contato com a sua fala, né, que essa coisa que você comentou de falar tanto com o diretor da empresa, com os cabeças da empresa, quanto as pessoas que fazem a empresa rodar de fato, né? Então, acho que é essa conexão que a gente tem forte de pensar quando a gente vai fazer um projeto, né? Quando a gente vai fazer as entrevistas, de fato, né? O projeto antecede as entrevistas, né? A gente tem uma ideia vaga daquilo que a gente vai encontrar, mas a gente sempre é surpreso, e a surpresa muitas vezes vem dessas pessoas, né? Porque elas trazem perspectivas novas, elas trazem coisas que os livros não contam, elas trazem essa ideia da história vista de baixo, thompsoniana, né? Que é muito interessante, e principalmente pensar esses aspectos do fazer a história. Você também comentou sobre a questão de ser ator e ser parte ativa da história, né? Essas pessoas colocar essas vozes de uma forma que elas mesmo, quando vejam os depoimentos delas aqui no museu, elas entendem que elas fizeram parte da construção desse comércio do café, e não só as pessoas que eram os grandes, como se diz no jargão empresarial, os grandes players, né? Mas também essas pessoas comuns, que meu avô, a Margareth comentou que é de família de estivador. O meu avô também foi estivador aqui no Porto de Santos. Ele não veio de Sergipe, veio de Minas Gerais, mas tem esse deslocamento, né, para pessoas que vieram trabalhar aqui no Porto de Santos, né? Então é importante a gente deixar essas experiências dentro de um prédio como esse que a gente está. Eu estou aqui hoje, né, no Museu Pedro, não está? Mas nesse prédio, que foi um prédio que durante muito tempo até mulheres tinham dificuldade de entrar por conta de acesso, enfim. E nessas memórias também a gente descobriu, mesmo quando a gente vai nos grandes, entre aspas, players do mercado do café, a gente descobre que corretoras mulheres só começaram a surgir no fim dos anos 70, né? Então, a gente pegou o depoimento de 2 corretoras de café mulheres, né? Então, essa multiplicidade de vozes, de falas, colocar um megafone na boca das pessoas para que as memórias sejam amplificadas é o principal papel aqui nosso. Não sei se o Pedro quer complementar alguma coisa. Não, só comentar também que, assim, às vezes a gente não tem o tempo de analisar o suficiente esse conjunto de depoimentos, né? A gente produz, faz o registro, mas a gente acaba não conseguindo fazer esse cruzamento de fala, sabe? Por exemplo, se você coloca um dono de armazém e um ensacador, você vai ter 2 visões diferentes sobre o mesmo movimento, o mesmo processo ali. E às vezes a gente acaba não conseguindo trabalhar muito esse trabalho de historiador mesmo, de se debruçar sobre os depoimentos, de cruzar com outras fontes e produzir alguma coisa, um trabalho intelectual em cima daquilo, né? Por isso que é importante também que a gente disponibilize isso e torne o mais fácil, mais atrativo possível para que outras pessoas também possam trabalhar com esse material, né? Seja universitários, sejam outros pesquisadores. Muito bem. Bom, o que nós vamos procurar assumir, é de fazer com que essa conversa que a gente começou hoje aqui, ela continue, tenha uma continuidade, né? Eu não entrei na minha fala na questão de método, né, mas a gente tem um método, né, para fazer as nossas entrevistas, né, para buscar o que a gente, para tirar, né, da pessoa que nós entrevistamos o que a gente quer com o projeto, né, que é a vivência da pessoa e como ela viu ou vê a cidade no tempo que ela está vivendo, para que a gente tenha o depoimento de vida e a história da cidade na perspectiva da pessoa. Mas é só um comentário, né? Mas assim, a gente vai, depois a gente vai chamar o pessoal que está aqui para conversar e a gente continua e aprofunda um pouco mais, né? O Luiz quer falar alguma coisa? Porque o tempo que nós tínhamos de conversar, ele já foi rápido, né?
Teve aquele contratempozinho lá no começo, mas foi rapidinho. É isso, Luiz, não sei se o Luiz quer comentar alguma coisa para ir para a gente ir indo para o encerramento. Eu só agradecer realmente a participação de todos. Eu acho que é interessante esse tipo de network, né, de contato, porque a gente enxerga o cristal aí sob diversos ângulos, né, e observa diversificados reflexos e brilhos, né? Eu particularmente gostei muito e achei bem interessante essas abordagens aí diferentes, mas não divergentes, que vocês todos deram, né? Para mim foi uma grande contribuição. E agradeço, e amanhã temos mais. Isso. Obrigado. Amanhã nós vamos ter o Pedro Saad e o Rodrigo Salinas, né, que ele é advogado, é especialista em direito autoral, nessa parte que envolve cultura, então é importante, né, porque tem toda uma discussão. Ontem mesmo eu estava vendo um debate sobre isso, numa conversa aí do YouTube, sobre os limites que nós temos de estar usando materiais nos nossos próprios trabalhos no YouTube por conta dos direitos autorais, né? Então, acho que é uma coisa que daqui para frente a gente vai precisar aprofundar. E no caso do Pedro Saad, ele tem toda uma experiência voltada para a área, mas já com um olhar para a cultura, né, de como expandir isso. Então, creio que vai ser uma conversa interessante, seria bom que nós estivéssemos aqui. E a própria Cláudia, né, que vai fazer também a mediação, pela experiência dela, vai contribuir bastante também. Tá? Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se podemos encerrar. É uma conversa que começa e não tem fim, né? E na próxima que nós formos, aí a gente já vai chamar a Margarete de uma forma mais concreta. Vamos chamar lá agora me foge, eu estava com o nome dele aqui, mas me fugiu o rapaz que é responsável lá pelo projeto de História Oral, lá no Centro de Memória e de Educação da Praia Grande. Então, a gente já chama ele também, então já amplia um pouco mais aí a nossa conversa também, tá? Podemos encerrar? Então, até amanhã. Muito obrigado, Dionísio. Muito obrigado, pessoal. Até, tá? Obrigado, gente. Bom estar com vocês. Até amanhã. Tchau. Obrigado, Cláudio. Obrigado, tchau. Bruno, Pedro, Dionísio, Luiz, até mais. Obrigada mesmo. Tchau. Dionísio, obrigada. Nada. Oi?